e hoje vamos resolver o exame da época especial de 2023. Vamos então ao primeiro exercício. Qual das expressões seguintes é termo geral de uma sucessão monótona? Ok. Então, vamos arranjar aqui um bocadinho de espaço. E vamos à primeira. Primeiro, relativamente à definição de uma sucessão ser monótona. Portanto, uma sucessão é monótona quando ela é crescente ou decrescente. Poderá ser crescente ou decrescente em sentido estrito ou em sentido lato. Falamos em sentido lato quando ela tem parte constante, ou seja, quando durante o seu crescimento ou decrescimento ela poderá ter termos que vão ser iguais. Normalmente nós, para estarmos a monotonia, o que nós fazemos é utilizarmos a fórmula do U de n mais 1. Fazemos por aqui. Portanto, U de n mais 1 menos U de n. E depois vemos consoante aquilo que nos dá aqui o sinal, ou seja, se este for maior que 0, significa que a sucessão é crescente. Se for igual a 0, significa que a sucessão é constante. E se for negativo, significa que a sucessão é decrescente. Ok. Então, como isto é escolha múltipla, o que é que nós podemos fazer? Calcular alguns termos da sucessão ou então até recorrer à calculadora gráfica para perceber como é que seria a sucessão. Reparem que no caso da primeira, okay, então aqui há a primeira opção, portanto, se vamos chamar, portanto, o de n seria igual a n menos 5 ao quadrado. Ok. Então o que acontece? Nós sabemos que os termos desta sucessão graficamente estarão inseridos numa parábola. E o que vai acontecer é que se eu fizer aqui alguns termos, por exemplo, se eu calcular o de 1, ele fica 1 menos 5 ao quadrado, portanto vai ficar menos 4 ao quadrado, que dá 16. E se eu começar a andar por perto de 5, ou seja, quando eu faço o de 5, vai ficar 5 menos 5 ao quadrado, vai dar igual a 0. Portanto, então nós começamos a ver que os termos estariam a decrescer. E depois, quando passamos para o de 6, vai ficar 6 menos 5 ao quadrado, que dá 1 ao quadrado, que dá 1. Portanto, então significa que ela iria crescer. Então, como é que eu soube isto? Ou seja, como é que eu sabia o que iria atribuir? Porque, de facto, este é o gráfico, se nós formos desenhar o gráfico da função e não da sucessão, porque eventualmente pode até ser um bocadinho mais direto. O que é que ia acontecer? Em primeiro lugar, em termos de função, ou seja, a função x menos 5 ao quadrado, ela é uma parábola, portanto, que tem 0 no 5, ou seja, e só tem um único 0, portanto, ela faz isto, ok? Então, o que é que acontece em termos de sucessão? Então, íamos ter aqui o de 1, por exemplo, igual a 16, não é? Portanto, eles começam a diminuir, os 4 primeiros termos. Depois chegamos ao quinto termo, é quando é igual a 0, e depois logo a seguir vai começar a subir. Então significa que os termos desta sucessão, portanto, estão em sucessão, ou seja, ela começam por estar em forma decrescente e depois crescente, então significa que não é monótona. Portanto, então esta aqui, a primeira, vou só escrever aqui, portanto, não monótona. Ok. A segunda sucessão, portanto, é uma. Sempre que aparece este menos 1 elevado a n, portanto, nós sabemos que ela será uma sucessão alternadamente positiva e negativa, por isso será sempre não monótona. Por isso aqui nem precisava de escrever nada, mas se quiserem fazer aqui, portanto, se eu chamar o de n a menos 1 elevado a n sobre n mais 3, portanto, de facto, ou seja, se eu fizesse o primeiro termo, ficava menos 1 elevado a 1 mais 3, vai ficar 1 quarto. Depois, se eu fizer o segundo termo, fica menos 1 elevado a 2, 2 mais 3, portanto é 1 quinto. E ali enganei-me, portanto é menos 1 quarto. E aqui o terceiro termo é menos 1 ao cubo, que vai dar negativo, e 3 mais 3 é 6, portanto fica menos 1 sexto. Então o que é que acontece aqui? Ela vai estar com o de 1 é menor que o de 2, mas depois o de 2 seria superior ao de 3. Portanto, então significa que também oscila, não é? Portanto, é uma solução alternadamente positiva e negativa e ela acaba por quebrar a monotonia. Agora, se passarmos para
a C, a linha C, vai acontecer algo da mesma forma, por causa do sinal, portanto também vai sendo uma sucessão alternadamente positiva e negativa. Então o de n, vamos por aqui, menos 2 elevado a n, portanto o primeiro termo fica menos 2 elevado a 1, que dá menos 2. O segundo termo fica menos 2 elevado a 2, que dá 4. E o terceiro termo, eu só estou a fazer os 3 primeiros termos porque é suficiente para provar que ela é não monótona. E agora aqui, ao fazer, vai acontecer o mesmo que a de cima, portanto o de 1 é menor que o de 2, mas o de 2 estaria acima do de 3 e, portanto, faz com que não seja monótono. Ok, então significa que a opção correta vai ser, neste caso, a D, mas vamos verificar porquê. Como, mais uma vez, como é escolha múltipla, vocês podiam até chegar à conclusão da monotonia com o cálculo de alguns termos, mas já agora para provar, eu vou fazer o de n mais 1 menos o de n, que seria 1 sobre n mais 1 menos 1 sobre n. Aqui temos que calcular, encontrar o mesmo denominador. Vai ficar n menos n mais 1 sobre, e colocamos aqui o mesmo traço de fração, e vai dar n menos 1, que fica menos 1 sobre n mais 1 vezes n, e que é menor que 0 para qualquer número natural. Então, a conclusão, neste caso, é que nós íamos chegar a que a sucessão de n é monótona decrescente. Ok, está então provado que a opção correta é a D. Vamos ao exercício 2. Uma composição geométrica é constituída por uma sequência de 25 semicircunferências, em que, à exceção da primeira, o raio de cada semicircunferência é o dobro do raio da semicircunferência anterior. Portanto, ou seja, esta frase aqui, portanto, o raio de cada semicircunferência é o dobro do raio da semicircunferência anterior, damos aqui uma relação de que os termos estão em progressão aritmética. Progressão geométrica, ou seja, porque nós de termo para termo estamos sempre a multiplicar, não é? Portanto, nós sabemos que dentro das soluções nós temos dois tipos de progressões, as progressões aritméticas e as progressões geométricas. As aritméticas é quando de termo para termo estamos sempre a adicionar o mesmo valor, que nós atribuímos esse resultado à razão. E quando é progressão geométrica, então significa que de termo para termo estamos sempre a multiplicar pela razão. Então significa que aqui eles estariam em progressão geométrica e a razão seria 2. A figura 1 representa parte dessa composição, em que a circunferência 1, 2 e 3 são as 3 primeiras semicircunferências com 1 cm, 2 e 4 cm de raio. Portanto, de facto, não é? Estamos sempre a multiplicar por 2. Determina o comprimento total da linha, portanto a linha vai ser composta por 25 semicircunferências, mas atenção que o comprimento da linha vai ser o seu, ou seja, nós vamos precisar de calcular o perímetro da primeira semicircunferência, depois o perímetro da segunda semicircunferência e assim sucessivamente até fazer as 25. Então, no fundo, o que faz sentido aqui é, primeiro, fazer o perímetro de cada semicircunferência, perceber que esse perímetro também vai estar, os termos desse perímetro também vão estar em progressão geométrica e, a partir daí, utilizar a fórmula de soma dos termos da progressão geométrica para fazer o cálculo do comprimento total. Então, significa que vamos chamar P de N, não é? Portanto, aqui representa a sucessão dos termos que sucessão dos termos que representam só em vez de pôr só para não ser tão complicado, P de N é mais fácil assim, não é? Portanto, perímetro da semicircunferência de ordem n. Pronto, que é só para nós termos aqui uma indicação. Então, o perímetro da primeira, ora bem, o perímetro da circunferência é 2π vezes o raio. Como só queremos metade, ao dividir por 2, então fica só
perímetro π vezes raio, portanto π vezes 1, que vai ser igual a π centímetros. Depois o perímetro da segunda semicircunferência vai ser π vezes 2, que é 2π, e agora, já agora o perímetro da terceira semicircunferência seria π vezes 4, 4π. E reparem que os termos também estão em progressão geométrica, porque também, de termo para termo, acabamos por estar sempre a multiplicar por 2. Então significa que P de n é uma progressão geométrica de razão 2. Então agora nós queremos a soma dos 25. Vocês podem ir ao formulário buscar a fórmula, e seria P de 1 vezes 1 menos a razão elevado a 25, a dividir por 1 menos a razão. Então, o perímetro 1 é π, vezes 1 menos 2 elevado a 25, a dividir por 1 menos 2. Portanto, fica π vezes 1 menos 2 elevado a 25 a dividir por menos 1, ou seja, fica π vezes 2 elevado a 25 menos 1. E agora vamos dar aqui o valor aproximado às unidades. Okay, vamos então fazer aqui a conta. Eu vou usar aqui a Numworks ao longo da resolução de hoje. Podem usar a vossa calculadora, obviamente, mas se não tiverem acesso também podem, na Numworks tem a possibilidade de descarregar também para a calculadora ou para o telemóvel ou para o tablet, e têm assim sempre acesso em qualquer altura. Ok, então o objetivo aqui é dar o valor com arredondamento. Ok, duas questões. Eu tenho que apresentar isto com arredondamento, com o resultado em quilómetros e arredondado às unidades. E eu tenho estado a trabalhar sempre em centímetros, certo? Ok, então, nós em primeiro lugar, eu tenho que passar para centímetro para quilómetro, por isso temos que andar duas casas para trás. Então vai ficar isto, se calhar ponho aqui primeiro o valor, portanto, ele ficava aproximadamente fica 1,0541453,9 centímetros, ok? Agora vamos passar isto para quilómetros. Eu estava a pensar dos casos para trás, estava a pensar para metros. Nós queremos para quilómetros, porque são 5. Então vamos passar aqui 1, 2, ok? Estaríamos em metros. 3, 4, 5, ok? Então aqui já vamos fazer o arredondamento a quilómetros. Então isto vai ficar aproximadamente 1054, que é arredondamento às unidades, quilómetros. Ok? Seria esta então a nossa resposta. Vamos aqui verificar os critérios. Ok, isto aqui não é preciso. Eu não fui ver a primeira opção, pronto, a primeira é a escolha múltipla, não valeria a pena. Agora, aqui temos dois processos para este exercício. Deixa eu ver se o que é que muda. Ok, eu usei a primeira porque eu usei o primeiro termo como sendo π. Ok, então significa reconhecer que os comprimentos das semicircunferências são termos consecutivos na progressão geométrica, identificar a razão, obter o raio dessa progressão, escrever uma expressão para o comprimento total e a chegar ao valor pedido. Portanto, a diferença aqui no segundo processo é a soma dos comprimentos dos raios, em vez de ser o comprimento total. Está bem? Portanto, aqui mas depois, depois podiam multiplicar por π, no fundo, e chegavam ao comprimento total. Pronto. Está feito aqui este item, vamos avançar. No exercício 3, seja ômega o espaço amostral associado a uma certa experiência aleatória, sejam A e B dois acontecimentos, sabemos que a probabilidade de A reunião com B é 0,8 e damos a probabilidade de A menos B. Portanto, ou seja, damos aqui que P de A menos P de A interseção com B é igual a 0,5. Podem pensar nisto assim. No entanto, se vocês pegarem aqui no P de A reunião com B, reparem que isto fica P de A mais P de B
menos P de A interseção com B. Portanto, isto é a fórmula, não é? E o que acontece é que já agora isto, não é? Este P de A menos P de A interseção com B está a aparecer aqui. Ok? Então significa que eu vou primeiro reordenar aqui os termos. Então, P de B mais P de A menos P de A interseção com B. E agora vou salientar que esta aqui, P de A menos a interseção, é no fundo, isto é P de A interseção com B, que já temos no enunciado. Então significa que mantemos o P de B, isto é 0,5, é igual a 0,8, e agora para descobrirmos o P de B fazemos 0,8 menos 0,5. Então o P de B vai ser igual a 0,3. Sendo assim, a opção correta deste item seria a opção B. Vamos verificar aqui também nos critérios. Ok. Continuando. Exercício 4. O Rui tem 9 bombons com recheio de frutos secos. Temos 4, portanto, ou seja, no total são 9. Destes 9, 4 são de amêndoa, 2 são de avelã, que eu vou representar por um V, e 3 são de noz. Numa caixa, no 4.1, numa caixa com 9 compartimentos, numerados de 1 a 9, o Rui vai colocar aleatoriamente os 9 bombons, um bombom em cada compartimento. Ok, os 9 compartimentos estão dispostos em 3 linhas por 3 colunas, como se ilustra na figura 2. Determina a probabilidade, pronto, e agora eu já sei que a partir daqui, eu se for a fazer a leitura, como é probabilidade, vão-me dar aqui indicação para os casos favoráveis. Então eu sei que tudo o que eu li até aqui, antes de entrar aqui na questão, é relativamente a casos possíveis. Ou seja, eu posso dizer então que o nosso número de casos possíveis está associado à questão de eu arrumar os meus 9 bombons em 9 compartimentos, sendo que eles são iguais entre si, não é? Portanto, ou seja, no sentido em que os 4 de amêndoa são iguais, os 2 de avelã são iguais e os 3 de noz são iguais. Eles distinguem-se pelo recheio. Então eu posso dizer que dos 9 compartimentos, e eu vou recorrer a combinações porque dentro da escolha que eu vou fazer, por exemplo, ou seja, dos 9 compartimentos, eu vou escolher 4 para colocar os de amêndoa, e dentro dessa minha escolha eu não pretendo depois de fazer uma permutação, porque isso significa então que dentro da escolha dos 4 de amêndoa, os 4 de amêndoa tinham alguma distinção entre si, não é verdade? Portanto, então, dos 9 compartimentos escolho 4, por exemplo, para arrumar os de amêndoa. Depois vão sobrar 5 compartimentos e eu vou escolher 2, por exemplo, para arrumar os de avelã e pela mesma razão recorro a combinações, e depois sobram 3 compartimentos para escolher os 3 de noz. Aqui, a ordem pela qual vocês fazem é indiferente, portanto, podiam ter começado pelos de avelã, pelos noz, portanto é indiferente, porque o resultado vai dar o mesmo. Então agora vamos aqui à calculadora só para fazer a conta, portanto, vou aqui às combinações. Por isso, 9 combinações de 4 vezes 5 combinações de 2. O 3 combinações de 3 vale a pena que é 1. Portanto, dá 1260. Ok. E agora vamos continuar a fazer a leitura para descobrir o que é que eles pretendem em termos de número de casos favoráveis. Determina a probabilidade de uma das 3 linhas ser preenchida por 3 bombons de amêndoa. Ok, portanto, então, relativamente aqui aos casos favoráveis, então, uma das 3 linhas, portanto, então vamos começar por aqui, ou seja, de uma das 3 linhas, nós vamos escolher uma delas, ou podem pôr logo 3. Há 3 linhas, portanto, há 3 formas diferentes de preencher com 3 bombons de amêndoa. Eu sei que tenho 4 bombons de amêndoa, mas atenção, não escrevam 4 combinações de 3, ou equivalente. Porquê? Eu sei que eu tenho 4 bombons de amêndoa, só que se eu escrever 4 combinações de 3, eu estou a ver todas as maneiras diferentes dos 4 bombons escolher 3. E o que é que está errado aqui? É que eu simplesmente quero ocupar uma das linhas, vamos imaginar a primeira linha com bombons de amêndoa.
E se eu fizer 4 combinações de 3, eu estou a dizer que há alguma distinção entre os bombons. Então significa que há 4 combinações de 3 maneiras diferentes de fazer essa escolha. Por exemplo, vamos imaginar que eles eram todos bombons de amêndoa, mas que estavam embrulhados em papel de cor diferente, ok? Então aí fazia diferença escolher o bombom de amêndoa que estava revestido com uma cor vermelha, ou azul ou verde, ok? E então aí já fazia diferença e até aí ia fazer diferença, depois eu ainda tinha que fazer a permutação entre a escolha que eu fizesse. Portanto, aqui até deveria ser 4 arranjos de 3, por isso. Só que neste caso, 4 combinações de 3, neste caso em concreto, nem pode ser, porque os 4 bombons de amêndoa são todos iguais. Por isso, tanto faz o bombom que eu vou escolher. O que me interessa é que a fila que eu escolha vai ficar só com bombons de amêndoa. Está bem? Portanto, então, isto aqui não é para colocar. Portanto, eu vou apagar, era só para explicar. Agora, o que é que me interessa é que já não vou ter 4 bombons de amêndoa, só vai sobrar um. Portanto, já não tenho 9 no total, ou seja, já só tenho 6 no total. E ainda sobra um bombom de amêndoa para colocar. Então agora, dos 6 lugares que sobram, vamos escolher um para colocar o de amêndoa. Depois sobram 5 lugares e nós vamos escolher 2 para colocar o da avelã. E depois, dos 3 que sobram, vamos escolher os 3, não é, para colocar os de nozes. Portanto, fica 3 vezes 6 combinações de 1, que é 6, vezes 5 combinações de 2 e depois vezes 1, porque é 3 combinações de 3. Ok, vai ser igual a 180. E agora vamos então recorrer à regra de Laplace para calcular a probabilidade, que é o número de casos favoráveis a dividir pelo número de casos possíveis. Portanto, 180 a dividir por 2260. Vamos então aqui à calculadora. Ok, vai ser igual a 1 sétimo. E é para deixar na forma de fração irredutível. E demos critérios. Aqui na 4.1 eu recorri ao primeiro processo, portanto, o número de casos possíveis, defini através de combinações, está bem? Portanto, 9 combinações de 4 vezes 5 combinações de 2. Aqui também ficou 3 vezes 6 vezes 5 combinações de 2. As combinações que estão aqui em falta é por grão 1. E apresentei o valor pedido. Depois tem aqui alguns cuidados, não é? Portanto, ou seja, se não for esta expressão apresentada, vão ter 0. E depois a questão de que o valor tem que pertencer a este intervalo, caso contrário, também é 0. Aqui também podiam recorrer a permutações, mas então teriam que fazê-lo para os casos favoráveis e para os casos possíveis. Ok. No 4.2, agora vamos lá ver. Aos 9 bombons com recheio de frutos secos juntam-se 22 bombons com recheio de caramelo. Então, 9 contém frutos secos mais 22 com caramelo. Ou seja, significa que no total temos 31. Seleciona sucessivamente e ao acaso e sem reposição, isto vai ser importante, 3 bombons. Temos aqui os 3 acontecimentos, que eu já os vou ler. Justifica sem recorrer à fórmula, isto é muito importante também, sem recorrer à fórmula de probabilidade condicionada, que o valor desta probabilidade é 21 sobre 29. Na tua resposta, tendo em conta o contexto escrito, interpreta o significado e explica o valor do numerador e o valor do denominador da fração apresentada. Ok, então significa que eu vou aproveitar que vamos começar aqui já por esta parte. Isto é uma probabilidade condicionada. Nós vamos não usar a fórmula, mas não significa que não vamos usar a interpretação, obviamente. E vou já começar por escrever aqui o que é que isto representa. Vou só aumentar aqui o tamanho. Então, podemos dizer que isto representa... Ok, representa a probabilidade de... E agora vamos ao acontecimento C primeiro, de o terceiro bombom ter recheio de caramelo, e vamos aumentar aqui um bocadinho para este lado, de caramelo, sabendo que o primeiro bombom tem recheio de frutos
secos e o segundo. Bom, aqui não tem, portanto, e o segundo bombom, então se não tem recheio de frutos secos, tem recheio de caramelo. E o segundo bombom tem recheio de caramelo. Ok, caramelo. Pronto. Agora, como eu não posso recorrer à fórmula da probabilidade condicionada, eu vou recorrer à interpretação da probabilidade condicionada, porque no fundo o que é que acontece? Eu só quero saber qual é a probabilidade de o terceiro bombom ser de caramelo. Então significa que eu vou dizer que como, e agora tenho que voltar aqui a aumentar o tamanho. Okay. Tendo em consideração que já foram retirados 2 bombons sem reposição, então, na extração do terceiro bombom, já só há, ora bem, eles eram 31, tiramos 2, por isso já só há 29 dos 31 bombons. Pronto. Destes bombons, destes 29 bombons, reparem que saiu um de frutos secos, ok? Portanto, eles eram 9, portanto, destes 29 bombons, 9 bombons são de frutos secos e os restantes, isto é, 21, são de recheio de caramelo. Okay. Sendo assim, a probabilidade de extrair um bombom com recheio de caramelo é de 21 em 29. Ok. Vamos verificar aqui se é suficiente. Portanto, interpretar o significado, ou seja, esta expressão representa a probabilidade do terceiro bombom selecionado ao caso ter recheio de caramelo. Se o primeiro, ok, pronto, eu não pus o se, pus o sabendo que, é a mesma ideia. Agora, explicar o valor dominante normal, que inicialmente existiam 31, após a seleção dos dois primeiros existem 29, ok. E explicar 21, que inicialmente existem 22 bombons de caramelo, após a seleção de bombons de frutos secos e de um de caramelo ficam 21, ok, pronto. É isso. Avançamos para o exercício 5. Na figura 3 está representado em referencial ao tom normado o prisma triangular reto de bases OAB e CDE. Portanto, aqui a base simétrica. As coordenadas do ponto A são 2, raiz 3, 6 e 0. O ponto B pertence ao plano mediador do segmento reta OA. Então, o que é que isso significa? Se pertence ao plano mediador, é porque a distância do ponto B ao ponto A é a mesma que a distância do ponto B. Desculpa, a distância do ponto B ao ponto A é a mesma que a distância do ponto B ao ponto O. Era isso que eu queria dizer. Está bem? Portanto, então o BO é igual ao BA. A reta AB, temos aqui a equação vetorial e o ponto D pertence ao eixo do Z e tem cota 5, portanto é 0, 0 e 5. Então significa que estes pontos aqui também têm, portanto este também é aqui, este aqui até posso, ele tem as mesmas coordenadas que o ponto A, mas portanto é 2 raiz 3, 6 e 5. E este aqui é que nós não sabemos, portanto ele é x, y, 5, enquanto que o B seria x, y e 0. Vamos a 5.1. Qual das seguintes equações define o plano que passa no ponto A e é perpendicular ao eixo do x?
Ok. Em primeiro lugar, vamos recapitular que se eu tiver um plano perpendicular a uma reta, ok, significa que eles têm que ter o mesmo vetor ou vetores colineares. O eixo do x tem como vetor diretor, vou usar aqui o vetor unitário como exemplo, que é o 1, 0, 0. Então significa que o nosso plano, e não esquecer que a equação cartesiana do plano é da forma ax mais by mais cz mais d igual a 0, não é? Ele seria da forma x mais 0 mais 0 mais d igual a 0. Portanto, seria x mais d igual a 0. Como ele vai passar no ponto A, que é no ponto 2 raiz 3, 6, 0, então fica 2 raiz 3 mais d igual a 0, portanto o d seria menos 2 raiz 3. Então a conclusão aqui é que o nosso x seria x menos 2 raiz 3 igual a 0, ou seja, o plano seria x igual a 2 raiz 3. Por isso, a opção correta aqui seria a C. Ok. Vamos avançar para... Afinal, não precisei de tanto espaço. Resolver este item sem recorrer à calculadora. Vamos aqui ao 5.2. Determina o volume do prisma. Ok, nós para descobrirmos o volume, em primeiro lugar, em termos de fórmula, ou seja, o volume do prisma é a área da base vezes a altura, sendo um prisma reto e aqui as bases são paralelas ao eixo x ou y, então significa que a altura vai ser, no fundo, a ordenada de qualquer um dos pontos que se encontra na base superior. Então a ordenada será 5, por isso a cota, peço usar ordenada, vou reformular, ou seja, a altura será a cota de qualquer um destes pontos que está na base superior, ou seja, qualquer um destes resultados será o comprimento do prisma, da altura do prisma. Então significa que a área da base aqui vezes 5. Ok, precisamos da área da base. Portanto, a área da base, por sua vez, vai ser base vezes altura sobre 2. Nós vamos precisar do comprimento da base e vamos precisar da base do triângulo, da altura do triângulo. Por isso eu vou chamar aqui a galinha à altura do prisma para não haver confusão. E agora, o que é que nós sabemos? Eu precisava descobrir, nós temos que fazer aqui a área do triângulo. Nós sabemos que o triângulo é isósceles, portanto significa que se olhar aqui para o triângulo, eu posso utilizar, se eu utilizar o OA como base, então significa que a altura do triângulo vai ser este comprimento aqui, ok? Sabemos que o ponto B pertence quer à reta BA, quer ao plano mediador, portanto significa que podemos fazer aqui a interseção entre estas duas retas, ou seja, o plano mediador entre as duas retas, entre o plano mediador e a reta BA para descobrir as coordenadas do ponto B. E depois podemos descobrir a distância entre o ponto B e o ponto médio, que é para descobrir a altura. Ok, temos aqui várias coisas para fazer. E vou começar já por descobrir a base do triângulo. Temos as coordenadas do ponto A. Então significa que o ponto A é 2 raiz 3, 6 e 0. Ok, então vamos calcular a base como sendo a distância da origem até ao ponto A. Portanto, fica 2 raiz 3 menos 0 ao quadrado, 6 menos 0 ao quadrado, mais 0 menos 0 ao quadrado. Portanto, vai ficar aqui, por isso fica 2 raiz 3 ao quadrado fica 4 vezes 3. 6 ao quadrado dá 36, mais 0. Então vai dar 12 mais 36, ou seja, vai dar raiz quadrada de 48. Ok. Agora, como eu sei que o ponto B pertence à reta AB e sei aqui que a distância do ponto B ao ponto O é igual à distância do ponto B ao ponto A, vamos utilizar isso para conseguir descobrir as coordenadas do ponto B. Por isso, vamos pegar aqui na reta AB. Eu, como não consigo, não está sempre a subir por cima, eu vou passar para aqui a reta, está bem? Portanto, ela é x, y, z
igual a 0,16, 0, mais k raiz quadrada de 3 menos 5, 0. Ok? E então significa que vamos obter aqui o ponto genérico da reta B. Ok, o ponto genérico acaba por ser aqui uma junção, está bem, desta parte aqui, porque no fundo nós estamos a dizer que qualquer ponto desta reta pode ser escrito nesta forma. Então o ponto genérico vai ser da forma 0 mais raiz 3 vezes k, 16 mais k vezes menos 5, e depois 0 mais k vezes 0. Ou seja, no fundo é raiz 3k, 16 menos 5k e 0. O ponto B, como pertence à reta, significa que ele também vai ter este formato, mas para um valor específico do k. E o k é isso então que nós vamos ter que descobrir utilizando aquela relação que eu expliquei aí em cima, está bem? Portanto, ou seja, eu sei que o ponto B pertence à reta B, então significa que o ponto B vai ser deste formato e sei que a distância do ponto A, do ponto O ao ponto B é igual à distância do ponto OB, vou usar esta relação, OB é igual a BA, está bem? Portanto, OB é igual a BA. Pronto. Isto é uma forma de nós fazermos, ok? Ou então, vamos trabalhar aqui com as distâncias, ou então, se quisessem, podem fazer é apresentar o plano mediador, ok? Do segmento reta OA, e depois substituir o ponto genérico nessa equação e descobrir o k, está bem? Portanto, aqui podem fazer de qualquer uma das maneiras, que vai dar praticamente o mesmo trabalho, acho eu, portanto, como vocês preferirem a interpretar. Eu vou só escrever aqui os coordenadas do ponto A, e então aqui a distância, para a distância do ponto OB ser igual à distância do BA, fica raiz quadrada, então este vai ser o meu genérico para o B, portanto raiz 3k menos 0, 16 menos 5k, não sei o que é que eu estou a fazer, não é assim a fórmula, 0 aqui ao quadrado, e depois aqui, agora sim, 16 menos 5k menos 0 ao quadrado, e 0 menos 0. Portanto, aqui a distância entre o B e a origem é sempre 0, 0, 0. Agora aqui fica raiz 3k menos 2 raiz 3 quadrado, depois 16 menos 5k menos 6 ao quadrado, 0 menos 0 também ao quadrado. Como temos raízes dos dois membros, elas acabam por simplificar. Ok, vamos então fazer aqui a conta. Isto vai ficar raiz de 3k ao quadrado fica 3k ao quadrado. Depois aqui vai ficar, vou para já só deixar assim, vamos ter que fazer aqui um caso notável, e aqui é 0. Aqui também vai ficar, para já vou deixar assim, porque depois a seguir vamos fazer o caso notável. Aqui 16 menos 6 dá 10, portanto fica 10 menos 5k ao quadrado e depois dá 0. Então fica 3k ao quadrado, fazemos aqui 16 ao quadrado que dá 256. Aqui depois fica 2 vezes 16 vezes menos 5k, que é menos 160k, e menos 5k ao quadrado fica mais 25k quadrado. Aqui também, raiz de 3k dá 3 ao quadrado, fica 3k ao quadrado. Depois aqui fica menos, se calhar vou escrever 2 vezes raiz de 3k vezes, agora sim, menos 2 raiz de 3, mais e menos 2 raiz de 3 ao quadrado. Eu já tinha feito aqui em cima e dá 12. Depois aqui também fica o caso notável, portanto vai acabar por ficar 100 ao quadrado. 2 vezes 10 vezes menos 5k dá menos 100k, mais 25k ao quadrado, o que significa que já podemos cortar aqui o 25k ao quadrado. Também dá para cortar aqui o 3k ao quadrado, e para já mais nada. Agora fica 256 menos 160k. Deste lado tinha ficado, ora bem, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 aqui ao multiplicar as raízes fica 3, por isso fica menos 4 vezes 3 dá menos 12k. Mais 112 menos 100k. Ou seja, fica menos 160k.
Aqui que me ia dar menos 112 passa para este lado, fica mais 112K e dá 112 menos 256. Então fica menos 160 mais 112K, que é menos 48K. E deste lado 112 menos 256, que é menos 144. Ao dividirmos por menos 40, fazer aqui a continha, fica K a ser igual a 3. E agora, vamos aqui no quarto passo, substituir. Portanto, substituir o valor de K no ponto genérico. E ao fazermos isso, o que vamos estar a descobrir em concreto é o ponto B, portanto é um ponto específico, ou seja, o ponto B é raiz de 3 vezes 3, 16 menos 5 vezes 3, 0. Então o ponto B é 3 raiz de 3, como 5 vezes 3 dá 15, 16 menos 15 dá 1 e 0. Ok. Agora já conseguimos, como já temos o ponto B, já podemos utilizá-lo para calcular a altura do triângulo, que era, precisamos aqui do ponto médio, primeiro até do segmento reta OA, que é 0 mais 2 raiz 3 sobre 2, 6 mais 0 a dividir por 2 e 0 mais 0 a dividir por 2. Portanto, fica raiz quadrada de 3, 3 e 0. E agora sim, falta aqui espaço. Vamos aqui ao sexto passo e podemos dizer então que a altura é a distância do ponto B ao ponto médio. Então fica 3 raiz de 3 menos 3 ao quadrado, 3, vou pôr aqui pela mesma ordem, 1 menos 3 ao quadrado e 0 menos 0 ao quadrado. Por isso fica, falta-me aqui a raiz, fica 2 raiz de 3 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, e aqui é mais 0. Outra vez, 2 raiz de 3 ao quadrado dá 12, mais 4, que é de raiz quadrada de 16, que é 4. Ok, então significa que vamos concluir o cálculo do volume. Nós já estávamos, ou seja, já tínhamos que era a área da base vezes a altura, mas até se calhar vou primeiro fazer a área da base, até antes de fazer o volume. Então, a área da base era então base vezes altura sobre 2. A base eu já tinha calculado, era raiz quadrada de 48, portanto vou só colocar aqui, raiz de 48 vezes 4 a dividir por 2. Se quiserem podem decompor aqui o 48. 48 a dividir por 2 dá 24, a dividir por 2 dá 12, a dividir por 2 dá 6, a dividir por 2 dá 3 e a dividir por 3 dá 1. Se fizerem aqui a raiz quadrada de 48 como sendo 2 ao quadrado vezes 3, fica 2 vezes 2 vezes raiz 3, que dá 4 raiz 3. Então, 4 raiz de 3 vezes 4 sobre 2 dá 16 raiz de 3 sobre 2, que dá 8 raiz de 3. Portanto, agora sim, o volume é área da base, 8 raiz de 3, e a altura que eu tinha chamado da galinha era 5. Então vai ficar 8 raiz de 3 vezes 5, 8 vezes 5 fica 40, 40 raiz de 3 unidades de volume. Ok, eu tinha deixado aqui, vou só pôr aqui um ponto de interrogação. Ok, e está calculado o volume. Ok, portanto, eu não usei exatamente. Talvez aqui, sim, talvez cheguei aqui mais o segundo processo, ok? Só que eu usei, ou seja, usei a questão das distâncias, está bem? Portanto, fui mais ou menos pelo segundo processo, por isso talvez a minha resolução fosse equivalente aqui, seguiria aqui o segundo processo, porque também fui calculado aqui o ponto médio. Mas como eu tinha dito, ou seja, havia aqui a alternativa de utilizar, de obter o plano mediador. O plano mediador que vocês poderiam recorrer à fórmula de décimo, que é a fórmula das distâncias, ou a de décimo primeiro, que é através do produto escalar, ou ainda
pensar que o plano, ou seja, o plano mediador e que iria ser perpendicular ao A, portanto também podia utilizar isso. Por isso havia aqui este exercício, tem aqui muitos processos de resolução e o que é sempre bom. Vocês podem aqui, no fundo, mexer de acordo também com o vosso conhecimento. Ok, exercício 6. Na figura 4, estão representados em referencial ortonormado OX e Y a circunferência trigonométrica, por isso raio 1, o triângulo ABC, ok, e a reta de equação x igual a 1. O ponto A tem de coordenadas 1, 0. O ponto B pertence aqui, e já estou a ver que o ponto B vai apanhar aqui o alfa. Então o ponto B vai ter de coordenadas 1, tangente de alfa. E já agora o ponto C vai ser cosseno de alfa, seno de alfa. C, já usei isso. Sabemos que o cosseno do ângulo alfa é 1/3. Com isso vamos descobrir a área do triângulo. Ok. Então, área do triângulo. Vamos primeiro ver o que é que vamos... quando olhamos para este tipo de figura, ou para este tipo de triângulo, o que eu vos aconselho é escolham sempre para base do triângulo o lado, por qualquer um dos lados do triângulo funciona como base. Então significa que eu aconselho é que a base do triângulo seja o lado que está paralelo a um dos eixos, ou eixo de x ou eixo do y. Neste caso eu vou escolher o comprimento AB, porque está paralelo ao eixo do y. O que significa que a minha altura, que tem que ser perpendicular à base que eu escolhi, será esta. Ok? Portanto, esta visão que eu estou aqui a ter do triângulo. Também não era a única maneira, mas parece-me bem. Por isso, a área aqui do triângulo ABC, portanto, a fórmula é base vezes altura sobre 2. Então vai ser, neste caso, a distância do AB, vezes, e agora aqui, para a altura, vamos ter que fazer o OA, portanto, ou seja, vai ser 1, menos, e já vou colocar, ou seja, eu para ficar com aquela parte verde, ok, eu vou ter que tirar este bocado aqui, está bem? Para ficar com aquela parte atracejado. E aquele bocadinho ali representa a abscissa do ponto C. Então vai ficar 1 menos cosseno de alfa, a dividir por 2. A distância do AB é a tangente alfa, portanto é a tangente de alfa, vezes 1 menos o cosseno de alfa, que é 1/3, a dividir por 2. Portanto, é tangente de alfa vezes 2/3 a dividir por 2. E 2/3 a dividir por 2 é 1/3. Portanto, tangente de alfa vezes 1/3. Ok, falta descobrir a tangente de alfa. Sabemos que o alfa está no intervalo de 0 a π sobre 2, por isso pertence ao primeiro quadrante. Sabemos que o cosseno é 1/3. Então podemos utilizar que 1 mais tangente ao quadrado de alfa teria que ser igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. Então significa que 1 mais tangente ao quadrado é igual a 1 sobre 1/3 ao quadrado, ou seja, 1 mais tangente ao quadrado é igual, aqui podem colocar 1 sobre 1, 1 sobre 9 e multiplicar. Então, 1 mais tangente ao quadrado, por isso 9 vezes 1 dá 9, 1 vezes 1 dá 1, ou seja, tangente ao quadrado é 9 menos 1. Portanto, tangente de alfa é mais ou menos raiz de 8, ou seja, tangente de alfa, se quiserem aqui apresentar de uma forma mais simplificada, é 2 raiz de 2. Agora, não esquecer de justificar que, como neste caso o alfa está no primeiro quadrante, ou seja, está no intervalo de 0 a π sobre 2, então a tangente alfa tem que ser positiva. Portanto, a tangente alfa é 2 raiz de 2. Terminando, ou seja, logo, portanto, a área do triângulo vai ser 2 raiz de 2 vezes 1/3, que é como quem diz, 2 raiz de 2 sobre 3. Vamos aqui aos critérios. Ok, reconhecer aqui a altura, reconhecer que a AB é tangente de alfa, determinar a tangente de alfa, e eu recorri a este processo. Para quem não gosta tanto de usar esta forma, ou nem se lembrava, podem sempre recorrer à fórmula fundamental da trigonometria, para através do cosseno descobrir o seno, e depois utilizar que a tangente era igual a seno sobre cosseno, concluir que a tangente é raiz de 8 e obter o valor pedido, que poderia ser raiz de 8 sobre 3 ou 2 raiz de 2 sobre 3.
Ok, não precisei aqui deste espacinho, vamos encolher e vamos ao exercício 7. Considera a função f do domínio r exceto 0, definida para um certo a pertencente a r+. Ok. Resolva os itens 7.1 e 7.2 sem recorrer à calculadora. Determina o valor de a para o qual o limite existe. Ok, então reparem que o 0 não pertence ao domínio da função f. Então significa que o limite, quando x tende para 0, de f de x existe, não é? Se e só se o limite à esquerda e à direita, os limites laterais, forem iguais. Reparem que na continuidade forem iguais. Na continuidade isto nem se faria, não é? Porque é necessário que o ponto pertença, mas para a existência de limite não é preciso que o ponto pertença ao domínio. Ok, então já sabemos o que é que nós precisamos, vamos fazer então cada um dos limites. Limite quando x tende para a direita, então vamos usar o valor, o ramo de baixo, portanto vamos aqui ln de 2 de menos x, não se esqueçam sempre de fazer substituição, tá bem? Porque pode nem sequer ter interminação, e penso que é o caso. Ou seja, o E de 0 vai dar 1, e ln de 1 é 0, portanto fica 0 mais 2, que dá 2. Agora, limite quando x tende para valores à esquerda, é o ramo então de cima, é seno de a de x sobre e de x menos 1. Ele aqui já tem terminação, do tipo 0 sobre 0, mas vamos subdividir isto, ou seja, no de cima eu posso dividir, não ficou bem, posso dividir o de cima por a de x e compensar, e posso dividir o denominador por x e compensar. E aqui o x acaba por cortar. Sendo que o a de x e o a é positivo, ok? Por isso vai, ou seja, se o x tende para 0 à esquerda, reparem que é como se fosse um menos 0,1. Se multiplicarem por valor positivo, continua a tender para um 0 à esquerda, ok? Portanto, aqui vamos só pôr que o a pertence a R+. Então significa que aqui em cima temos um limite notável, em baixo também, e isto vai dar a. Então significa logo, pela conclusão que eu já tinha tirado em cima, limite para o limite, quando x tende para 0 mais, logo, não é logo isto, ou seja, logo, para que o limite, quando x tende para valores à direita da função, seja igual ao limite para valores à esquerda. Tenham atenção que muitas vezes, e eu vejo na resolução dos exames, a ausência de f de x, portanto, metem só limite igual a limite, isso não existe, portanto, isso aí desconta, tenham cuidado. Então, a conclusão é que o a tem que ser igual a 2. Ok, portanto, determinar o limite à direita dava 2, determinar o limite à esquerda e concluir então que, que a igual a 2. Agora, o gráfico de f admite uma assíntota oblíqua. Estamos aqui, desculpem, estou a reduzir aqui, só para não ficar muito grande a folha. Ok, o gráfico de f admite uma assíntota oblíqua quando x tende para mais infinito. Então vamos precisar de calcular o m, que vai ser o limite, quando x tende para mais infinito, de f de x sobre x. Ou seja, fica o limite, quando x tende para mais infinito, de f de x, portanto, ou seja, mais infinito é ramo de baixo, por isso ln de ln de 2 menos e de menos x, mais 2 a dividir por x. Podemos separar isto em 3 limites, um que fica o ln de 2 menos e de menos x sobre x, depois o limite quando x tende para mais infinito de x sobre x, e o limite quando x tende para mais infinito de 2 sobre x. Relativamente ao primeiro, fica ln de 2 menos exponencial para menos infinito a dividir por menos infinito.
Aqui, ao simplificar, dá 1, e o limite da constante é a própria constante, e depois aqui 2 sobre mais infinito. A exponencial para menos infinito dá 0, então aqui fica 1 e aqui fica 0, e ln de 2 a dividir por infinito dá 0, por isso fica 0 mais 1 mais 0, que é igual a 1. Cálculo do B fica limite, quando x tende para mais infinito, de f de x, a fórmula é função menos declive, que neste caso deu 1, vezes x. Portanto, limite, quando x tende para mais infinito, da função, portanto, ou seja, ln de 2 menos e de menos x mais 2 menos x. Estes acabam por cortar e substituindo fica ln de 2 menos e de menos infinito mais 2. Eu fiz logo a substituição porque já me tinha percebido, ao fazer o cálculo do limite anterior, que isto não ia ter indeterminação, está bem? Portanto, ln de 2 mais 2. Então significa que, não se esqueçam de tirar a conclusão, a reta de equação y igual a x mais ln de 2 mais 2 é a assíntota oblíqua do gráfico de f quando o x tende para mais infinito. Vamos verificar aqui os critérios. Ok, escrever isto, lá está, podiam separar, chegar à conclusão, ou seja, eles dão aqui uma cotação individual, depois chegar à conclusão que o declive dava 1, ok, tudo direitinho aqui e chegar à equação de assíntota. Ok, vamos ao exercício 8. Para certos valores de A e de B, o A é maior que 1, o B é maior que 1, tem-se que, temos esta informação, logaritmo da base A de B sobre A é 2. Então significa que sabemos que o logaritmo de A de B menos o logaritmo de A, utilizando aqui a propriedade, é 2. Por sua vez, o logaritmo de A dá 1. Então, o logaritmo da base A de B menos 1 seria igual a 2. Ou seja, o logaritmo da base A de B é 3. Qual é o valor de logaritmo da base A de raiz quadrada de A ao cubo vezes B quadrado? Portanto, fica o logaritmo da base A, vamos separar isto, fica raiz de A ao cubo mais logaritmo da base A de B ao quadrado. Isto aqui pode ser escrito como logaritmo da base A de A elevado a 1/3, elevado a, não é nada disto, elevado a 3 sobre 2, porque se raiz quadrada de A, n, m é A, n sobre m, e aqui como é raiz quadrada é como se fosse um 2, então fazemos 3 a dividir por 2. Aqui, como b é maior que 1, eu vou passar o 2 para fora, fica 2 logaritmo base A de b. Aqui, vai cortar, ou seja, vai ficar só 3 meios, mais 2 vezes 3. Então fica 3 meios mais 6, e encontrando o mesmo denominador, fica 3 meios mais 12 meios, que dá 15 meios. Ou seja, a opção correta é a opção B. Ok. Vamos prosseguir aqui para o exercício 9. Considera a função g do domínio 0 fechado a π aberto. Temos ali a expressão. Resolve este item sem recorrer à calculadora. Estuda a função g quanto à monotonia e quanto à existência de extremos relativos e determina esses extremos caso existam. Na sua resposta apresenta os intervalos de monotonia da função g. Ok, para fazer o estudo dos intervalos de monotonia, nós vamos ter que fazer o estudo do sinal da primeira derivada, portanto vamos relacionar o sinal da primeira derivada com a monotonia da função, então vamos ter que fazer aqui a primeira derivada. Como isto é um produto, então fica e de x derivada vezes cosseno,
mais e de x vezes a derivada de cosseno. A derivada aqui fica derivada da exponencial, portanto, derivamos o que está em cima vezes a exponencial, mantemos aqui o cosseno. Para derivar o cosseno fica menos seno de x. Portanto, aqui vai dar 1, podemos colocar o exponencial em evidência e dá cosseno menos seno. Ok. Agora vamos aos zeros, então derivada igual a zero, portanto pegamos na expressão, igual a zero, e não esquecer que o nosso x tem que pertencer ao intervalo de 0 a π. Então vai ficar exponencial de x igual a zero, ou cosseno menos seno igual a zero, com o x a pertencer a este intervalo. Isto aqui é impossível, porque a exponencial nunca se anula, e temos que ir ver dentro deste intervalo até quando é que o cosseno é igual ao seno. E eu já coloquei aqui este intervalo, porque eu penso que é mais fácil para vocês verem que no intervalo de 0 a π, em primeiro lugar, para o seno ser igual ao cosseno, só pode ser no primeiro quadrante, porque é quando eles têm o mesmo sinal. E para serem iguais, só se for no π sobre 4. Está bem? Por isso, então, dentro deste intervalo, só pode ser x igual a π sobre 4. Por isso, eu nem vou chegar a resolver a equação toda, porque não preciso. Está bem? Ok, vamos então fazer agora um quadro de sinal. Ok, está muito torto. Vamos fazer aqui. Ok. Aqui. O intervalo também entra na construção da tabela, está bem? Por isso vamos por aqui mais algumas colunas, porque vou ter que colocar o 0, vou ter que colocar o π e vou ter que colocar o π sobre 4. Então aqui fica sinal da derivada, monotonia da g, e então fica aqui de 0, passa pelo π sobre 4, passa pelo π. E o seu 0. Em cálculo auxiliar, eu vou ver qual é o sinal da derivada em 0. Fica ela levantada a 0, cosseno de 0 menos seno de 0. Fica 1 vezes 1 menos 0, que dá positivo. Então significa que ela começa positiva e como ela vai ser depois a seguir negativa, porque ela é trigonométrica, acaba por ter aqui uma alternância. Então, em termos de monotonia, onde ela é positiva, sobe, depois aqui desce, aqui será o mínimo, e ali eu pus o sinal, mas não devia ter colocado, porque é π aberto. Então significa que aqui é não definido. E aqui é o máximo. Então vamos já fazer o cálculo dos extremos, ok? O g de 0 é, voltando aqui, é de 0, cosseno de 0, portanto é 1 vezes 1, e este é o mínimo, 0. Depois o g de π sobre 4, que dá e elevado a π sobre 4 cosseno de π sobre 4. Portanto, é e elevado a π sobre 4 vezes raiz de 2 sobre 2, que é o máximo. E agora precisamos dos intervalos de monotonia. Então, g é crescente em 0 fechado a π sobre 4 fechado e é decrescente em π sobre 4 fechado. O π é que tinha que ser necessariamente aberto, os outros poderiam ser abertos também. Ok, terminar aqui linhas, escrever a linha de x igual a 0. Reparem que só escrevi isto vale um ponto. A terminar o 0, apresentar o quadro de sinal, apresentar os intervalos da monotonia, reconhecer aqui as funções extremos e fazer o cálculo, está bem? Portanto, fica o que eu estava a dizer, ou seja, se mantivesse, em vez de pôr fechado, pusessem assim, ok? Tem aqui algumas alternativas que não leva a nenhum tipo de penalização.
Agora, resolve este item sem recorrer à calculadora, exceto em eventuais cálculos numéricos. Mostra, recorrendo ao teorema do Bolzano, que existe pelo menos um ponto do gráfico da função g, cuja ordenada é igual à abscissa. Ok? Então, vamos pensar assim, um ponto xy, ok? Para pertencer ao gráfico da função g, de tal forma que a ordenada é igual à abscissa, certo? Então, significa que, traduzindo isto, nós estamos a dizer que queremos ver quando é que g de x é igual a x. Então, porque o y, né, é pertencente aqui, ou seja, o y representa g de x. Então, g de x, como vamos ter que aplicar o teorema Bolzano, e o teorema Bolzano não dá para aplicar com igualdade entre duas funções, passamos tudo para o primeiro membro, definimos uma nova função e é com ela que nós vamos trabalhar, ok? Portanto, aqui o nosso teorema de Bolzano. Como eu vou recorrer à função h, então significa que eu vou explicar a continuidade para a função h e depois, no final, volto à função g. Ou seja, vamos dizer que h é contínua em... Não se esqueçam que aqui tem que ser fechado. π sobre 3 fechado é π sobre 2 fechado, por ser a diferença entre duas funções contínuas. Aqui vocês podem ser um bocadinho específicos, mais específicos, ou seja, x correspondente a g de x, ou seja, x correspondente a e de x cosseno x, está bem? É contínua por ser o produto entre uma função exponencial e uma função trigonométrica. Reparem que ambas estas funções são contínuas em R, sendo em particular contínuas dentro deste intervalo. Também podem acrescentar isso. Só por aqui, ambas contínuas em R. Em particular, então, são contínuas naquele intervalo. E a outra função é a x, também a diferença entre duas funções, portanto, aqui a de x e a x, e esta função, portanto, é contínua por ser uma função polinomial. E uma função polinomial também é contínua em R. Ok, fazemos o h de π sobre 3, que fica o g de π sobre 3 menos π sobre 3, ou seja, fica e de π sobre 3 vezes cosseno de π sobre 3 menos π sobre 3, que dá e de π sobre 3 vezes 1 meio menos π sobre 3. Ok, e agora depois vamos fazer aqui o cálculo, e vou deixar isso já depois de fazer esta parte aqui. H de π sobre 2 é o g de π sobre 2 menos π sobre 2. Então é o e de π sobre 2 vezes cosseno de π sobre 2 menos π sobre 2. Então vai dar e de π sobre 2 vezes 0 menos π sobre 2, que acaba por dar menos π sobre 2, que é o negativo. Só preciso fazer o outro cálculo, que é para verificar se, para mostrar, no fundo, que é o positivo, está bem? Então, a calculadora tem que estar em radianos. Ok, fica E de π sobre 3 menos não, vezes 1 meio. Não faz mal, também pode ficar assim, menos π sobre 3. Ok, isto vai dar positivo, portanto vai dar aproximadamente, não diz aqui nada, por isso vou pôr, dá aproximadamente, ok, vou buscar 0,37778, 0,378, ok, que é o positivo. Ok, então, como H é contínua em π sobre 3 fechado a π sobre 2 fechado e 0 está compreendido entre o H de π sobre 2 e o H de π sobre 3, então
pelo teorema de Bolzano-Cauchy, existe pelo menos um x pertencente a este intervalo, e aqui aberto, para o qual estamos a provar que h de x, em primeiro lugar, é igual a zero. Mas agora, para voltarmos aqui ao enunciado, então vamos dizer que então existe pelo menos um x pertencente a este intervalo, para o qual h de x, portanto, h de x é g de x menos x, também é igual a zero. Ou seja, existe pelo menos um x pertencente a este intervalo que prova aquilo que eu tinha definido no início, ou seja, que g de x tem que ser igual a x. Ok, portanto, equacionar o problema, considerar, pronto, eu chamei h, referir que a função é contínua, calcular isto, tal, cumprir o pretendido. Se for referido que a função é contínua em intervalo aberto, atenção, reparem que era aquilo que eu estava a dizer, a etapa é 0 pontos, ou seja, perdem aqui, atenção, os 2 pontos, só pelo facto de terem referido a continuidade em intervalo aberto. Tenham muito cuidado aqui nestas resoluções. Às vezes vocês depois ficam na dúvida e até acham porque tinham a resolução toda certa e não tiveram cuidado com isso. Resolvem R a equação. Ok, então vamos passá-la para aqui. E de x menos E de menos x sobre E de x mais E de menos x é igual a 1/3. Muito bem. Então vamos passar tudo para o mesmo lado. E de x menos E de menos x a dividir por E de x mais E de menos x menos 1/3 é igual a 0. Vamos encontrar o mesmo denominador, aqui multiplicamos por 3, aqui por E de x mais E de menos x. Ou seja, fica E de x menos E de menos x menos E de x menos E de menos x. E aqui esqueci de multiplicar por 3, já verifiquei. Ok, vamos juntar aqui tudo no mesmo traço de fração e igualar a zero. Como fica uma equação fracionária? Para resolver, vou tentar, em primeiro lugar, em cima juntar, portanto, até fica 2e de x menos 4e de menos x, portanto, parte de cima igual a zero, e denominador diferente de zero. Entretanto, aqui fica 2e de x é igual a 4e de menos x, por exemplo. Aqui o 3 pode passar a dividir e fica, ou então, se calhar, pode ser mais fácil. Vou resolver aqui em cálculo auxiliar. Ou seja, esta parte 3 é de x mais e menos x diferente de zero. Para nós pensarmos aqui um bocadinho. Reparem que o 3 que está aqui a multiplicar pode passar para aquele lado a dividir. Ok? E agora reparem que eu tenho aqui a soma, ok? E eu preciso que seja igual a zero. Como as duas exponenciais são sempre positivas, significa que elas nunca se vão anular, ok? Agora, se quiserem, e se não tivessem percebido isso, podiam passar por este lado, ok? Uma delas. Depois, dividir tudo, porque a exponencial, como nunca se anula, ok? Podiam dividir tudo por E de menos x, por exemplo. Vou dar aqui uma volta muito grande, está bem? Mas pronto, para quem for mais... Para quem não compreender, ou seja, que esta equação vai ser impossível, porque estamos aqui a falar da soma de duas quantidades positivas, está bem? Mas iam perceber que ao fazer aqui, portanto, aqui tem a mesma base, ao subtrairmos os expoentes dá 2x e aqui seria igual a menos 1. Também seria, porque eu só cortei o menos não, parece que está cortado, mas não, porque eu dividi por E de menos x, mas também íamos chegar à conclusão que aqui a equação é impossível, está bem? Mas não precisavam de ir a tanto. Logo aqui, está bem? Se vocês compreendessem que nós estamos aqui a fazer a soma de duas exponenciais que são sempre positivas, a única forma de dar zero era se ambas fossem zero. No entanto, também não vai dar para ser igual a zero, está bem? Por isso, ou seja, no fundo, a E de x nunca se anula e nunca é negativa. Não ficou muito bem, mas a E de menos x também é sempre positiva e nunca vai ser zero, por isso não há forma de aquela soma dar zero, porque elas não há forma de anular
simultaneamente, portanto, ou seja, é de x e o é de menos x. Só que, ao ser impossível no cálculo auxiliar, no fundo nós estamos a dizer que não há forma de se anular, ou seja, isto acaba por ser uma condição universal em R. Está bem? Por isso, condição universal em R, porque é sempre diferente de zero. Ok, voltando aqui, vou trocar aqui, portanto, o é de x a dividir, vamos trocar, vou passar este é de menos x para este lado a dividir, vou passar o 2 para este lado a dividir. Aqui, como tem a mesma base, ao subtrair os expoentes fica exponencial de 2x igual a 2. Para igualar as bases, o 2 pode ser escrito como E ln de 2. 2x, ao ser igual a ln de 2, faz com que x seja igual a ln de 2 sobre 2. Então, o conjunto de solução seria dado por ln de 2 sobre 2, ou equivalente. Vamos ver. Pronto. Ok. Aqui eu acabei por dar uma maior volta porque eu queria esclarecer a questão do denominador, porque eu sinto que há muitas dúvidas quando é que podem retirar o denominador, quando é que não podem, e portanto mais vale vocês terem um processo de resolução que seja sempre o mesmo, de forma a vocês compreenderem aquilo que estão a fazer e saberem que neste caso o denominador acaba por sair, mas é porque de facto este denominador nunca se anula, está bem? Ok, exercício 11. Na figura 5 estão representados em referencial ortonormado ao xy uma circunferência de centro na origem. Ok? O ponto A é o ponto de interseção da circunferência com o semi-eixo positivo do x, portanto o ponto A é da forma x0. A reta R de equação y igual a x menos 6, portanto então seria este pontinho aqui. Considera que um ponto P partindo de A, ok, se desloca sob a circunferência no sentido positivo, portanto assim, durante 7 segundos, percorrendo mais do que uma volta. Nesse percurso, a distância D do ponto P à reta, t segundos após o início do deslocamento, é dada por esta expressão. Sabe-se que as distâncias máxima e mínima do ponto P à reta R, ou seja, o contradomínio, digamos assim, desta função, é este valor. Durante o percurso existem 2 instantes em que a distância do ponto P à reta R é igual ao diâmetro da circunferência. Ok, que nós não sabemos quanto é que é. Determina recorrendo à calculadora gráfica esses instantes. Apresenta os resultados em segundos, arredondados às décimas. Isto é importante. Ok. Não justifica a validade dos resultados obtidos. Na tua resposta, apresenta uma equação que lhe permita resolver o problema e representa no referencial os gráficos. Ok. Portanto, o ponto P vai sair. Agora vamos lá pensar aqui um bocadinho. Pronto, o ponto P vai sair daqui. Nós poderíamos depois calcular a distância do ponto P à reta. Ok. Depois ele vai começar a circundar e por isso vamos aumentar aqui a distância em relação. Por isso, a distância máxima seria, digamos, não vou fazer aqui, seria quando ele estivesse aqui. Isto teria que ser perpendicular, não parece? Ok. E depois a distância mínima vai ser quando ele vai continuar e vai chegar aqui em baixo. Onde é que eu tenho aqui? Okay. Que é quando ele chega. Portanto, isto aqui, vamos pensar aqui, é o ponto P quando ele estará na sua distância máxima. Ok? Então significa que esta distância, nós já sabemos quanto é que é 3 raiz de 3 mais 3. E depois ele vai continuar a dar a volta e aqui seria o ponto P quando estivesse na sua posição mínima. Ou seja, é 3 raiz de 2 menos 3. Pronto. Ok. O nosso objetivo é... Ok. Reparem que ao fazer a diferença entre estas duas, eu consigo descobrir o diâmetro.
Portanto, eu posso já dizer que o diâmetro da circunferência seria 3 raiz de 3 mais 3, menos 3 raiz, 3 raiz de 3, 3 raiz de 2, eu aqui depois também pus 3 raiz de 3, 3 raiz de 2, 3 raiz de 2 mais 3, 3 raiz de 2 menos 3. Ou seja, dá 3 raiz de 2 mais 3, menos 3 raiz de 2 mais 3. Portanto, chega à conclusão que o diâmetro é 6. E ele diz que durante o percurso, okay, estou a ler aqui esta parte, existem 2 instantes em que essa distância é igual ao diâmetro. Ok, portanto, então eu quero já sei qual é a equação do problema. Eu quero ver quando é que d de t é igual a 6, porque já fui descobrir o diâmetro. Sendo assim, se eu conseguisse voltar a pôr isto aqui um bocadito mais centrado, vamos, se consigo, mexer depois aqui. Ok, muito melhor. Então vou só escrever, primeiro vou arrastar isto para baixo. Agora vamos equacionar o problema. Também já tinha que apresentar aquela parte ali em cima, portanto vamos ver quando é que d de t é igual a 6. Então vamos introduzir na calculadora a y1, que é 3 raiz de 2, que é a função, t menos cosseno de t. A y2 vai ser 6 e a janela, em termos de eixo do x, é de 0 a 7. Já tratamos do eixo do y, mas que tem que ir apanhar pelo menos o 6. Como é a distância, não precisa ser negativa. Então vamos aqui ao gráfico. A calculadora vamos deixar aqui em radianos. 3 raiz de 2 a dividir 2 vezes 2 mais seno de x, não é? Menos cosseno de x. Ui, não estou a olhar para aquilo que estou a fazer. Seno de x, agora sim, menos cosseno de x, ok? Agora, vou só confirmar. 6. Ok? E agora vamos aqui aos eixos. Fica no eixo de x de 0 a 7. No eixo do y, eu vou colocar de 0, para apanhar os 6, vou pôr de 0 a 10. Ok. Agora, nós vamos precisar deste ponto de interseção e deste ponto de interseção. Vou aproveitar e vou já tirar um deles, ok? Vou só puxar isto aqui para o lado, para copiar aqui, vou só, sei que vocês vão deixar de ver aqui o gráfico, mas como eu vou representá-lo aqui, também não se preocupem. Portanto, que assim eu queria que vocês tivessem uma ideia daquilo que teriam que passar na vossa folha. Por isso, desenhar os eixos, está bem? Neste caso, nós estamos a fazer o tempo em função da distância, ok? Estamos a representar no intervalo de 0 a 7, tudo isto é importante, ok? Não é irrelevante, portanto, atenção aqui à janela. Depois, fazer o esboço da função y1. Ui, desenhei muito para baixo. O y1, aqui é uma função trigonométrica. Eu peço desculpa que aqui, ao desenhar aqui, fica assim um bocadinho estranho. Portanto, esta é y1. Nós estamos a desenhar de 0 fechado a 7 fechado. E desenhamos depois aqui a y2. Um bocadinho mais acima. Ok, este é o ponto de interseção 1. E este vai ser aqui o ponto de interseção 2. A interseção 1, nós temos que apresentar com arredondamento às décimas, portanto 1,45. E o segundo ponto de interseção, eu vou buscar novamente aqui na calculadora. É 3,3.
eu aqui pus 5, eu penso que me enganei no outro, não é? É 1,46. Não, não, a dúvida não era 6, está bem? Eu é que ao passar pensei que tinha posto mal o ponto. 1,46, agora sim. E ok, 3,36. Ok. Então vamos dar aqui a resposta, que eram os instantes, por isso a nossa resposta é que um dos instantes é 1,4 segundos e o outro instante são 3,3 segundos. Ok, terminar o diâmetro, equação, representar, está bem, portanto, está aqui tudo direitinho. Vamos avançar. 12. Seja Z um número complexo de argumento π sobre 7. Portanto, então o Z da forma molde de Z é de I π sobre 7. Qual dos valores é o argumento de 2i vezes Z? Então é 2, o 2i é 2e de I de π sobre 2, vezes molde de Z é de I π sobre 7. E ao multiplicarmos fica 2, multiplicamos os moldes, vezes E de I e somamos os argumentos. Então fica 2 molde de Z vezes E de I, e agora fazemos ali a conta, portanto fica vezes 7 vezes 2, por isso fica 7π mais 2π sobre 14, ou seja, 2 molde de Z é de I 789π sobre 14. Como a pergunta é qual dos seguintes é o argumento remete aqui para a parte que nós colocamos aqui em cima, portanto significa que a resposta correta seria 9π sobre 14. Opção B. Ok. Deixei muito espaço, não preciso. Vamos avançar. Ok, vamos ao 13. Considerem C conjuntos números complexos os números. Temos o Z1 e o Z2, ambos na forma algébrica. Determina o menor número natural n para o qual o número complexo W é um imaginário puro. Este é um exercício tipo, não é? Daqui dos números complexos, por isso eles surgem. Não, é recorrente, por isso é um bom exercício até para exame. Mas, além dali, vamos ter de tratar já aqui do i elevado a 23, portanto, fazemos aqui o 23 a dividir por 4. Ora bem, 5 vezes 4 dá 20, para 23 dá resto 3, ok? Então significa que o 23 é 5 vezes 4 mais 3, ou seja, o i elevado a 23 é como se fosse o i de 5 vezes 4 mais 3, ou seja, é i de 4 vezes 5, usando aqui as propriedades das potências, não é? E como o i levantado a 4 é 1, ficamos só aqui com o i ao cubo, está bem? Portanto, então fica 1 vezes i ao cubo. Então, resumindo, isto é igual ao resto, está bem? E dá menos i. Ok, depois nós vamos ter que fazer o z2 elevado a n, lá em cima também vamos ter ali o z de 1, se calhar vou já tratar disso, z de 1 mais i elevado a 23, acaba por ficar menos 5i menos i, que é menos 6i, que é como se fosse 6 vezes menos i, portanto na forma trigonométrica é 6e de i de menos π sobre 2. Para passar o denominador para a forma trigonométrica, então vamos ter que escrever, vamos ter que calcular o módulo do z de 2 primeiro, que é menos 1 ao quadrado mais menos raiz 3 ao quadrado, que dá 1 mais 3, ou seja, raiz quadrada de 4, que é 2. Localizar o afixo deste número complexo, ele está situado no terceiro quadrante. Para ser mais fácil, eu vou calcular a tangente, que é o b sobre a, portanto é menos raiz 3 sobre menos 1. E vamos aqui determinar um argumento que pertence ao terceiro quadrante e cuja tangente é a raiz 3, que é como se fosse menos π mais π sobre 3. Portanto, posso usar o menos 2π sobre 3. Então significa que z de 2
é 2 é de I de menos 2π sobre 3. Como nós queremos calcular o z de 2 elevado a n, então vamos utilizar a fórmula que vocês têm no formulário, que é uma das fórmulas de Moivre, ou seja, 2 é de I de menos 2π sobre 3 elevado a n, é 2 elevado a n, e aqui multiplicamos e fica menos 2π sobre 3 n. Ok, agora nós vamos determinar o W, portanto o W era o Z1 mais, já pôr até, porque nós já fui apresentado aqui as continhas, por isso é este, ok, que é 6 é de I de menos π sobre 2 a dividir por este aqui, por 2 elevado a n é de I de menos 2π sobre 3 n. Aplicando aqui a divisão, dividimos os argumentos e na parte dos ângulos dos argumentos subtraímos. Então acaba por ficar aqui mais 2π sobre 3n. O nosso objetivo é que W seja um imaginário puro, não diz se é positivo ou negativo, por isso W é imaginário puro, se e só se o argumento de W for da forma menos, ou menos, não vou ser π sobre 2, se for da forma π sobre 2 mais kπ, não se esqueçam que tem que ser o positivo e o negativo, tem que apanhar o argumento, ok, positivo aqui e aqui, por isso é meia volta. Portanto, pegamos no argumento do W, pegamos no menos π sobre 2 mais 2π sobre 3n, igual a π sobre 2 mais kπ. Ao passar o menos π sobre 2 para o outro lado fica π, por isso 2π sobre 3 vezes n é igual a π mais kπ. Reparem que todos estão a multiplicar por π, por isso posso dividir todos por π e fica 2/3 de n é igual a 1 mais k. E agora, multiplicando tudo por 3, fica 2n é igual a 3 mais 3k. Dividindo tudo por 2, fica 3 meios. Se calhar vou pôr até tudo junto. Fica 3 mais 3k sobre 2, por isso. Eu agora vou atribuir valores a k de forma a descobrir o menor número natural que satisfaça esta condição. Claro que se o k for 0, o n vai ser, por isso no fundo eu estou à procura do primeiro número par. Vai dar em cima, não é? Para conseguir fazer a conta. Então, aqui tem que dar número par. Portanto, 3 a dividir por 2 não é um número natural. Se for k igual a 1, vai dar 3 mais 3 vezes 1 sobre 2, que é 6 sobre 2, que é 3. Portanto, que já pertence a n. Será o menor número natural, porque se eu substituir o k por um número negativo, ficava lá em cima 3 menos 3 sobre 2, que dá 0 e que também não é um número natural. Então a resposta aqui, o menor número seria 3. Portanto, eu acho que usei... Exato, usei aqui o primeiro processo. Portanto, reconhecer isto, menos 6i, escrever na forma trigonométrica, usei 2 na forma trigonométrica, chegar a um argumento, igualar a π sobre 2 mais kπ, chegar à condição e descobrir então que n é igual a 3. Ok, e vamos ao último exercício. Considera uma função h do domínio R, ok? Sabemos então que h de x é igual a ax ao quadrado com a diferente de 0, portanto é uma parábola, e dos pontos A e B do seu gráfico, ok? Portanto, então significa que o ponto A pode ser da forma x de A x de A quadrado, e o ponto B seria x de B a x de B quadrado, ok? Mostra que o ponto de interseção das retas tangentes, ok? Reta tangente. A reta tangente tem a particularidade do seu declive ser igual à derivada da função nesse ponto, não é? Portanto, então o declive vai ser igual, fazendo aqui a derivada, pode ser calculado através do 2a de x.
a gráfica de H nos pontos de A e B pertence à reta vertical que contém o ponto médio do segmento reta AB. Ok, em primeiro lugar, o ponto médio do segmento reta AB, ele seria da forma x de A mais x de B sobre 2, ax de A quadrado mais ax de B quadrado sobre 2. Ok. Segunda coisa, se nós pensarmos no plano XY, uma reta vertical que passa no ponto, ok? É uma reta que será da forma x igual, então neste caso será igual a x de A mais x de B sobre 2. Portanto, eu quero provar que o ponto de interseção entre estas duas retas tem esta abscissa. Ok, então vamos aqui a uma das retas, portanto, vamos chamar, ok, primeira reta, portanto, a reta que passa no ponto A, portanto, reta que passa em A, ok, vai ser a reta R. Então, o declive da reta R vai ser 2ax de A. Então vai ficar y é igual a 2ax de A vezes x mais a ordenada de origem. E a ordenada de origem vamos descobrir substituindo pelo ponto A. Então fica ax de A ao quadrado é igual a 2ax de A ao quadrado mais a ordenada de origem. E, portanto, a ordenada de origem é menos ax de A quadrado. Ou seja, logo fica y é igual a 2ax de A vezes x menos ax de A quadrado. Ok, agora a reta que passa em B. Ok, vamos chamar reta S. O declive da reta S não parece um S. O declive da reta S vai ser 2ax de B. Então fica y é igual a 2ax de B mais a ordenada de origem, vou chamar B', passa no ponto B, então vai ficar ax de B ao quadrado é igual a 2ax de B ao quadrado mais a ordenada de origem. Então a ordenada de origem vai ser menos ax de B ao quadrado, logo fica y é igual a 2ax de B menos ax de B quadrado. Ok. Agora, vamos descobrir o ponto de interseção das duas retas, portanto, ponto de interseção das retas R e S, ok? E vamos igualar. Então, para isso vamos fazer o 2ax de A vezes x menos ax de A ao quadrado tem que ser igual a 2ax de B menos ax de B ao quadrado. O A é diferente de zero, o que significa que nesta fase posso tirar o A a todos os termos, está bem? Porque o A é diferente de zero. Então significa que dá 2x de A vezes x menos x de A quadrado. Não se esqueçam que o nosso objetivo é descobrir... que eu esqueci-me aqui do x. E aqui também. O nosso objetivo aqui é descobrir a abscissa. Está bem? Por isso vamos centrar em isolar o x. Ok, então fica 2x de A vezes x menos 2x de B vezes x é igual a x de A ao quadrado menos x de B ao quadrado. Então, podemos colocar 2x em evidência. E deste lado eu vou fatorizar em x de A menos x de B, x de A mais x de B, ok? Eu vou tirar este parcela em cada lado, o que significa que estou a afirmar que o x de A não pode ser igual a x de B. Então, 2x é igual a x de A mais x de B, ou seja, x é igual a x de A mais x de B sobre 2. E isso então era o que nós queríamos mostrar, porque eu já tinha chegado à conclusão em cima que para os pontos A e B pertencerem à reta vertical que contém o ponto médio do segmento reta AB, então significa que a sua abscissa teria que ser daquele formato.
só para finalizar. Pronto, eu designei, pronto, designar por x1, x2, calcular a ordenada, calcular a derivada, obter as duas retas, chegar à abscissa e reconhecer que então chegamos ao pretendido. Pronto. Com isto finalizamos a resolução deste exame. Mesmo que não tenham feito, mas que será muito pouco provável porque é o exame de época especial, que serve na mesma para vocês treinarem para um futuro exame. Por isso espero que a resolução seja útil e vemo-nos no próximo vídeo.